Muito bem, pessoal. Então vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Na aula passada nós vimos os comandos básicos de atualização do Linux e de gerenciamento de usuários, não é mesmo? Criação de usuários, deletamos usuários, criamos grupos, atribuímos aos grupos, deletamos os grupos também. Então, na última aula, nós aprendemos um pouco sobre como trabalhar com os usuários, beleza? Na aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando com os comandos básicos do Linux, usando a distribuição Ubuntu, e hoje nós vamos falar sobre gestão de arquivos, como é que o Linux trata os arquivos na sua estrutura de sistema, beleza? Então, como vocês podem ver aqui na tela, eu estou na raiz, e se eu usar o comando ls para listar, então eu vejo aqui as pastas básicas que o Linux tem, beleza? Então a bin, cd-rom, etc, lost and found, mnt, proc, run, snap, sys e assim por diante. Então tem uma série de pastas, uma série de diretórios aqui do sistema Linux e nós vamos entender então como que funcionam esses comandos. Então, por exemplo, para eu entrar dentro do home, que é um dos diretórios que nós temos aqui na raiz do Linux, porque essa barra que vocês estão vendo significa que eu estou na raiz do sistema, tá certo? O que é a raiz? É o mesmo que no Windows, quando a gente tem lá C2 pontos barra, tá certo? Então aqui nós temos também essa forma de visualizar o sistema, que é suas pastas de funcionamento do sistema, tá bom? E eu já estou como root, como vocês podem ver, esse sinal representa que eu estou utilizando o meu usuário root aqui do grupo Marcos, tá bom? Que é o meu grupo aqui de usuários. Bom, pessoal, então agora limpa a tela aí com o CLS para a gente poder continuar. O primeiro comando que eu vou utilizar aqui vai ser o cd. Eu estou na raiz do sistema, essa barra significa raiz, então eu vou utilizar aqui o cd, que significa Change Directory, ou seja, eu estou mudando de diretório. Então eu coloco cd, espaço, barra, que significa a raiz do sistema, então é uma pasta que está na raiz, que no caso é a home. Pronto, entrei dentro da home, beleza? Se eu der o comando ls, como neste momento, olha só, eu tenho aqui uma pasta chamada Marcos, um diretório chamado Marcos, dentro do diretório home, tá certo? Para mudar de diretório, basta utilizar então cd Marcos, ls para listar o que tem dentro dessa pasta, desse diretório Marcos, que está em home também. Então eu tenho lá área de trabalho, documentos, downloads, esse examples.desktop não é um diretório, é um arquivo. Depois eu tenho diretório imagens, modelos, música, público e vídeos. Muito bem. Eu vou sair desse meu diretório Marcos só para a gente explorar um pouco mais o que tem na raiz do sistema operacional Linux, porque a gente está aprendendo, dando os nossos primeiros passos aqui com o Linux, tá certo? Para voltar um diretório, cd espaço, não esqueça de dar o espaço, ponto, ponto, enter. Eu retornei para o diretório home, tá certo? cd change directory, espaço, ponto, ponto, opa, ponto, ponto, enter, tá certo? Muito bem. Agora, nós vamos colocar o comando ls, e ele me listou o que eu tenho dentro da raiz do meu sistema, como nós já vimos anteriormente, tá certo? Agora nós vamos explorar um pouquinho mais dos comandos que a gente pode utilizar complementando o comando ls, que é para listar esse que a gente acabou de usar agora, tá certo? Então, se eu utilizar o ls traço LA, ele vai me trazer aqui uma série de informações. Ele vai me trazer 6 colunas. Vamos entender como essas colunas funcionam? Então veja só. Liste para mim, né, ls-la. O que significa esse LA? Esse LA significa list all. All, que é escrito com ALL, significa liste tudo para mim. Então é uma ramificação.
tá? É um complemento do argumento ou comando ls, ok? Então, eu dei o comando ls, espaço, traço LA, para me listar tudo que tem na raiz desse sistema Linux que eu estou usando. A primeira coluna, pessoal, veja só, ele me traz aqui essas letras que têm um significado importante para nós, enquanto gestores aqui de sistemas ou estudantes de sistemas operacionais Linux. Veja só, nessa primeira coluna, ele traz para a gente as informações que diz respeito a um arquivo ou a um diretório. Quando essa informação, né, esses caracteres, que sempre são 10 caracteres, tá? Ele sempre vai ter essa quantidade de caracteres nessa coluna e a gente precisa interpretar, precisa entender o que significa cada um desses caracteres. Quando começa com D, significa que é um diretório, tá? Directory em inglês. Então por isso tem essa inicial D. Veja só, quando não tem o D, ele vai começar com um traço. Nesse caso aqui, todos começam com D ou com L de link, tá certo? Veja só, nós temos um link, tá bom? Aqui também é um L de link, D de diretório, ok? Depois nós temos R. Depois nós temos R, que significa read, em português, ler ou leitura. Depois nós temos o W, que significa write, em português, escrita. E depois nós temos o X, o X, né? Que significa execute, ou seja, em português, executar. Tá bom? Aí, a gente sempre tem que ler esses caracteres em grupos de 3, tá? Então a gente exclui esse primeiro, que se refere ao tipo desse item. Então esse item é um diretório, tá certo? Como todos os outros, a maioria dos outros que temos aqui. Depois nós temos o R, que significa read, write e execute. Esse primeiro grupo de 3 caracteres, ele diz respeito a o dono desse diretório. O que esse dono pode fazer? O dono do diretório, a gente já vai saber aqui nas próximas colunas quem são, ele pode ler, reescrever ou escrever e executar dentro desse diretório. Se eu estiver logado como root, eu tenho essa prerrogativa, eu tenho essa permissão de que está configurada aqui, tá certo? Depois nós temos o segundo, depois do X, nós temos aqui mais 3 caracteres. O primeiro diz respeito à leitura, então ele está dizendo que eu posso ler. No segundo caractere, ele tem um traço, ou seja, não está configurado se eu posso reescrever. Eu estou sem a permissão de reescrever. E o último é executar. E esse grupo de 3 caracteres que vem na sequência, ele diz respeito ao grupo que esse usuário está, que esse usuário está pertence, tá bom? E essa segunda leva, esse segundo conjunto de caracteres, pessoal, ele diz respeito ao grupo que esse diretório pertence, tá bom? Porque aqui nessa coluna aqui nós temos o usuário e o grupo. Então, essas primeiras permissões diz respeito a quem? Vai até o X, tá? Deixa eu selecionar aqui, bacana. Olha só, RWX significa leitura, escrita e gravação. Para quem? Para o dono do arquivo ou dono do diretório. O segundo conjunto de 3, o segundo trio aqui de caracteres, diz respeito ao grupo. Quem pertencer a esse grupo pode fazer o quê com esse diretório? Apenas leitura e execução. Não pode reescrever aqui dentro. Não pode salvar nada dentro desse diretório. Qualquer outra pessoa do grupo. Então, se eu colocar o Marcos dentro do grupo root, por exemplo, eu só posso ler e executar comandos dentro do diretório, ou arquivos, tá certo? Mas eu não posso reescrever os arquivos.
E esse outro trio aqui, o último trio, diz respeito a todos os outros demais usuários, que também têm a mesma permissão, ou seja, leitura, não pode reescrever e pode executar. Beleza? Quem só pode, então, reescrever dentro desse diretório? Apenas o dono, porque esse primeiro trio aqui, de caracteres, ele está dando permissão para o dono. O segundo trio está dando permissão para todos que estiverem nesse grupo. O grupo que ele pertence, que é o root também. Lembrando que o root, ele dá permissão de fazer alterações no sistema. Então, se eu criar um usuário e adicionar ele a este grupo, como nós vimos na aula passada, significa que o usuário que pertence ao grupo root terá permissões de apenas leitura e execução, e não escrita, porque é assim que o grupo está configurado. Agora, se eu alterar aqui essa permissão, quando eu adicionar um usuário dentro do grupo root, aí ele terá permissão para reescrita. No momento, não. Tá? E esse terceiro trio aqui, de permissões, de configuração de permissão, diz respeito a todos os outros demais usuários do sistema, quando entrar nesse diretório. Tá bom? Então, essa primeira coluna diz sobre as permissões que esse diretório, como estão as permissões desse diretório, como está configurado as permissões desse diretório, tá certo? Na segunda coluna, o que nós temos? Nós temos a quantidade de arquivos que tem dentro desse diretório. Quando se tratar de arquivo, que não é o caso aqui, mas a gente já muda, a gente está na raiz, a gente entra em alguma pasta, algum diretório aqui, e a gente dá o mesmo comando, e aí ele vai nos dizer quando é arquivo. Quando for arquivo, aqui não vai ter o D, vai ter um traço. E a gente sabe que se trata então de um arquivo, e aí o valor aqui vai ser 1. Mesma coisa no caso do link. Né? Aqui o link só tem 1, porque se trata de um link, olha só. Esse aqui é o link, portanto ele traz o valor 1. Então esta segunda coluna, ela diz respeito às quantidades que tem nesse diretório. Se não for diretório, sempre vai trazer o valor 1, porque se trata de um item só, não é mesmo? Então, essa é a lógica. A terceira coluna vai dizer sobre o dono. Quem é o dono? Quem é o mandatário nesse diretório ou arquivo? Todos aqui listados são o usuário root, o dono, ou seja, o mandatário, que tem poderes totais sobre esse diretório ou arquivo, ok? E na sequência, na terceira coluna, uma, duas, três quartos. Desculpa, na quarta coluna, ele vai dizer sobre o grupo que esse usuário pertence, tá bom? Aqui, na quinta coluna, ele vai dizer para a gente a quantidade, o tamanho, aliás, tá? Ele vai dizer para a gente qual é o tamanho desse diretório, ou arquivo, ou link, tá? No caso aqui a gente tem cerca de 4 megas. E tem como a gente melhorar essa leitura, já já nós vamos ver. Nessa coluna aqui do lado, a sexta coluna, ele vai trazer para a gente a data e hora da última modificação que esse diretório sofreu, tá? Dia 25 de setembro, às 9h30. E aqui na sequência, nós temos o nome do diretório propriamente dito. Como se trata de diretórios que estão na raiz, então ele traz dessa forma para a gente, tá? Ponto, dois pontos, bin, boot, cd-rom, que são os nomes que já vem pré-estabelecido no sistema operacional aqui, Linux Ubuntu, ok? Vamos então agora alterar, vou limpar aqui, e vamos entrar, ó, cd change directory, mudando de diretório, e nós vamos entrar no home, por exemplo. Estou dentro do home, vou listar. Ok, ele me trouxe dessa forma. Vamos entrar agora então em Marcos. Me trouxe dessa forma, ls, eu tenho esses arquivos. Desculpa, eu tenho esses diretórios. Arquivos é apenas esse que está em verde. Tá bom? Está com o nome minúsculo. Os que começam com o nome maiúsculo são os diretórios. Tá? E está em cor diferente, nome maiúsculo.
Muito bem. Tem um comando, então, que a gente usa, aliás, que a gente acabou de usar, ls. Então, agora, pessoal, a gente vai dar o comando ls-la. No entanto, o que nós vamos fazer de diferente agora é utilizar o H. Esse H significa human. Então, ele vai trazer para nós o tamanho dos diretórios e arquivos de um jeito mais que humanos conseguem ler. Essa é a analogia, tá certo? Ele traz lá o tamanho em bytes, em bits, para que a gente possa fazer a conversão e entender qual é o tamanho do arquivo, tá certo? Isso facilita bastante para a gente. Olha só que interessante. Então, ele me traz aqui, ó, o K de kilobyte, tá certo? E quando não vem o K, então ele, por exemplo, aqui, ó, 8 bits, 4 megas, 220 bits, tá bom? E assim por diante. Como eu havia dito para vocês, olha só, essa primeira coluna, ela diz para nós qual é a configuração de permissões que tem para cada uma desses itens que estão listados aqui. Então, por exemplo, quando começa com traço, a gente já sabe que é um arquivo. E olha aqui o valor 1. Então eu já tenho essa noção. Tem o valor 1, começou com traço, né? Na primeira coluna começou com traço, na segunda tem o valor 1, já sei que se trata de um arquivo. E essas letrinhas que a gente lê por trios nos diz como está a permissão. O primeiro trio é sobre a permissão que o dono do arquivo tem. E quem é o dono do arquivo? Está aqui na terceira coluna, Marcos. Qual é o grupo? Marcos também, porque eu não criei nenhum grupo e nem não adicionei esse usuário em nenhum outro grupo. Logo, se eu não fiz nenhuma alteração de grupo para esse usuário, ele continua com o nome dele, né, o próprio nome de usuário é o nome do grupo. Por isso está desta forma, Marcos, ok? Mas ele poderia pertencer a outros grupos e estaria aparecendo aqui para a gente. Mas vamos nos focar aqui nessa configuração. Esse arquivo, tá, o bash history, qual é a configuração que ele tem? Eu, dono deste arquivo, owner, né, dono do arquivo, eu posso fazer leitura e reescrita, mas todas as outras configurações estão desabilitadas, inclusive para o dono. O dono pode ler, reescrever, mas ele não executa. Aí vamos para o outro trio. Este segundo trio está tudo desabilitado, que é o grupo. Se eu adicionar qualquer outro usuário a esse grupo Marcos, nesse arquivo eles não vão enxergar, não vão executar e não vão reescrever. Não vão ler, não vão reescrever, né, fazer alterações e nem executar. E a mesma coisa para os demais, tá bom? Então, é dessa forma que a gente faz a leitura. Já o de baixo também é um arquivo porque começa com traço, tá certo? E aí qual é a configuração? Eu, dono desse arquivo, posso ler e reescrever, mas não posso executar. Não existe aqui uma configuração para execução deste arquivo. Na sequência, nós temos para o grupo, qualquer pessoa que for adicionada ao grupo Marcos, aqui, né, como vocês podem ver, pode só ler esse arquivo, e os demais também. Beleza, galera? Então é isso que nós estamos interpretando aqui com esse comando list all, e esse H é para nos trazer essa notação, qual é o real tamanho desse arquivo. Então ele traz para a gente essa leitura mais humana, não fica só aquela leitura de máquina, tá bom? Então é isso que esse H nos representa. Então não tem muita diferença do ls-la para o ls-lah, ok? Então você lembra só que esse H significa human, que é para list tudo para humano. Seria mais ou menos isso o comando aqui, né, o entendimento em português. Tranquilo? E depois nós temos aqui, né, o tamanho, a data e o nome propriamente dito deste diretório ou arquivo ou link. Então é isso, pessoal. No próximo módulo, nós vamos ver como criar, deletar, manipular diretórios e subdiretórios aqui no Ubuntu. Beleza? Até a próxima!